Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos aqui. Novamente, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Memórias do Suicida, eu e Júlia, que vai começar aqui com a leitura do livro, né, Julinha? Maria, Mãe de Jesus, né? Boa tarde a todos e a todas, né? E o nosso texto de hoje começa assim: Senhora que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra. Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao Mestre Jesus, a Maria, a essa falange amiga de Dona Ivone Pereira, a esses bons espíritos que nos acompanham nessa tarefa, mas, acima de tudo, ao Deus nosso Pai, de poder, de misericórdia, nós agradecemos essa oportunidade e te pedimos, nos sustente nessa hora. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos continuar aqui com a leitura, que seguiu assim após a assembleia feita pelo irmão Sóstenes, apresentando aqueles três espíritos de grande envergadura que iriam ser os professores daqueles irmãos que estavam ali na universidade. Quando encerrou essa reunião, eles seguiram para um salão ao salão ao lado da assembleia, né, a sala de assembleias, e encontraram as damas da vigilância, né, porque elas estavam ali esperando os seus protegidos, né, que eles falaram que eles teriam apenas a companhia feminina dessas senhoras como mães, irmãs, né, que seriam apoios. Essas senhoras, elas fazem parte de uma nobre corporação de legionárias que exercitavam aprendizados sublimes para as futuras tarefas femininas a serem experimentadas na Terra, e faziam junto de nós, os irmãos sofredores, carentes de elucidações e consolo. Quer dizer, elas tinham a missão, elas estavam ali em missão de aperfeiçoamento, mas também de ajuda a eles, né? E através do trabalho deles, através do trabalho que elas teriam com eles, elas também estavam sendo favorecidas, não é, Júlia? Porque assim, a tarefa junto deles era de educação, né? de ajudar a ouvi-los, a estimular, a tudo isso. Só que elas também futuramente fariam um papel na Terra, reencarnando como mães, como educadoras. Então, isso já era uma forma de ajudar esses espíritos para as suas tarefas futuras, ajudando eles a se melhorarem através do conforto, ajudariam elas também nessa tarefa que elas vão executar futuramente. Então, a gente vê que a espiritualidade sempre está nos ajudando ao quê? Ao progresso, né, Selma? Isso. Então, elas estavam ali para serem devidamente apresentadas aos seus grupos, né? Eram grupos também separados, conforme nós falamos na semana passada, né? Então, o Camilo diz que estava com ele o Belarmino, né, o Belarmino de Queiroz de Souza e o João de Azevedo, além de outros, né, que foram para lá também. Mas daquele pessoal antigo, somente Belarmino e João de Azevedo, né?
Então, eles tinham um grupo até que tinham portugueses também e brasileiros, né? Então, aquelas damas que eles conheceram na praça, que os encaminharam para a reunião, eram as que seriam as senhoras que ficariam incumbidas de estarem com eles, que era a Doris Mary Steele e a Maria e a Rita de Cássia, né? Então eles ficaram assim muito encantados, né, porque eles já a conheceram e simpatizaram com elas de imediato, né? Até porque a Doris também é a mãe do Joel, né? E eles ficaram realmente assim muito emocionados e comovidos delas serem as tutoras deles, né? Então eles foram encaminhados dali, depois que fizeram toda essa separação, eles foram encaminhados para um edifício, eles falam, nobre edifício, que funcionava as aulas de filosofia e moral, né? Então, eles penetraram nesse recinto, que era tipo uma sala, né? Uma aula, uma sala de aula, né? Tinha também aquele feitio de semicírculos, né? E eles notaram os aparelhos, aqueles aparelhamentos que eles já conheciam, né? De outras vezes, né? Aquele que tinha o telão e tudo lá do hospital. Só que eles estavam assim, mais aperfeiçoados, eles tinham mais leveza e as dimensões diferentes, mas não eram totalmente estranhos a eles, né? Então, Hein, Selminha, vamos deixar aqui esclarecido que quando eles forem encaminhados para esse edifício, lá seriam administradas as aulas de filosofia e moral, sim, né? Porque eles já sabiam qual eram as matérias que eles deveriam aprender, né? Então, de imediato, eles iam estudar essas duas matérias, filosofia e a moral. Aí fala aí, eles entraram aí nesse recinto das aulas. o que os deixou assim mais assim, o que ele fala aqui que ele notou assim tão profunda a insignificância da personalidade deles quando eles penetraram naquele recinto, né? O que estava escrito, era o escrito que estava ali na frente, né? Que era um convite do Senhor de Nazaré escrito em caracteres fulgurantes figurados acima da tela, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Bem significativo, daí a gente podemos entender por que ele se sentiu tão insignificante, né, diante dessas palavras tão profundas, né? Então, quer dizer, imediatamente apareceu o jovem Aníbal de Silas, né, que eles foram apresentados um pouco antes. Ele vinha com dois adjuntos, que era Pedro e Salúcio, dois adolescentes como ele, né, delicados e atraentes, e eles iniciaram imediatamente os preparativos para o desempenho ali que seria feito, né? Eles ligaram os dois adjuntos ligaram o Aníbal, né, à cadeira, né? São fios imperceptíveis, porém luminosos. Eles eram ligados a um diadema. Nós já falamos dele bem lá no começo, no hospital, não é? Era um diadema que é semelhante ao da torre, né? Que esses fios ligados. Então, e ele comenta aqui que o silêncio era religioso, né? Todo mundo lá esperando em silêncio, né? E era uma harmonia também que se impunha lá, criando bem-estar indefinível a todos. Então, assim, sobre o tablado, mais de 6 irmãos iniciados se apresentaram. Sentavam-se em coxins dispostos em semicírculo, enquanto Aníbal se conservava ao centro e Pedro e Salúcio se distanciavam. Aníbal levantou-se
Então, ele falou assim, eles ouviam sons longínquos e harmoniosos de tocante melodia, como um hino sacro, né? A voz dele, não é, Júlia? Dava essa impressão, não é? Mas antes disso, vamos Fala pegar aí. aqui uma frase aqui que eu achei bem interessante para a gente explorar, que a Selminha leu para a gente aí, que o silêncio ali era religioso, né? Aí, o que acontece? Aí, mais abaixo, ele fala assim, sofredores, excitados, aflitos, angustiados que éramos, aquietamos queixumes e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Quer dizer, aquela harmonia, principalmente com essa música que a Selma está dizendo aí, né? Que era uma melodia, né? Como um hino sacro. Tudo isso harmonizava aquele ambiente, que aqueles espíritos tão angustiados, né? Tão sofridos, eles começaram a sentir um bem-estar tão grande e eles começaram a querer realmente estarem ali para ouvir e aprender. Né? Então, Camilo traz essa percepção, né, Selma? Exatamente. Então, porque essa música, esse som que eles ouviam ao longínquo, ela vibrava, né? Ela emitia ondas magnéticas, então, que eram conduzidas ali pelo ambiente e unificava as mentes. Né? Ele diz que era como embalos de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar favoravelmente um harmonioso estado de concentração de pensamentos e vontade. Tudo é preparado assim para que a atenção deles toda fique voltada ao propósito que se destina, né? Então, Hein, naquele... Selma? Oi. Vamos fazer uma colocação aqui rapidinho, porque assim, a gente está vendo isso acontecendo aqui, né? Na pátria espiritual, dentro desse processo de ajuda aos suicidas. Mas vamos trazer para nós, na Casas Espíritas, quando a gente tem todo um ambiente harmonizado pelos espíritos muito antes da nossa chegada na casa, e muitas das vezes entramos ali, né, angustiados, aflitos, desarmonizados, e se a gente estiver de boa vontade, né, conectada ao que a gente vai realmente fazer ali, a gente vai se harmonizando. Às vezes a dor de cabeça para, aquele incômodo, aquelas aflições. Então, para a gente ver que os espíritos estão em todas as partes dos locais onde você tem o estudo, a concentração com a espiritualidade superior, e nesses momentos nós temos sim essa harmonia, se quisermos aproveitar da harmonia, né, Selma? Exatamente. Tudo é também a questão da vontade, né? Da nossa vontade. Então, o que acontece? O Aníbal se pronunciou, grave, carinhosa, a voz dele, um só tempo, e falou: vamos orar, irmãos, antes de quaisquer cometimentos que tentemos para fins elevados, cumpre-nos o honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo por meio das forças mentais do nosso espírito, homenageando-o com nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas. Bonito isso, né? Ele fala: vamos orar para que nós sejamos agora formalmente apresentados a Deus, para que Ele nos conheça. Claro que Deus os conhece, né? Mas é uma apresentação que é assim, a necessidade é deles. Deus conhece eles, mas eles não conhecem Deus, né? Na sua essência. Então, a prece favorecia para que eles se conectassem com Deus e o conhecessem de fato, né? Como ele diz aqui. Não é isso? Selma, e ele também fala dessa prece como assim, uma coisa importante na nossa existência, Sim, não só nos desencarnados, como os encarnados, como os desencarnados. Por isso que ele fala, porque muitas vezes você ora a Deus para pedir e não para louvar.
não para agradecer. Então, ele também diz isso, né? Através das forças mentais do nosso espírito, porque a gente tem que fazer essa conexão com o alto, não é só para pedir, e sim para se harmonizar, para abrir esse canal, né? Principalmente do agradecimento. Temos muito para agradecer, né? E às vezes a gente só pensa em Deus, né? Na hora do desespero, na hora que a gente acha que precisa de alguma coisa, né? Então, ele descreve aqui uma coisa interessante, né, que ele narra as pupilas acesas do Aníbal, que ele percebia, né, as pupilas acesas de fulgor e inteligência. Eram como tochas vivas que alumiavam nossas almas temerosas e combalidas, uma a uma, e baixamos as míseras frontes, né, amedrontados em presença da superior força psíquica que nos visitava os refolhos da alma. Então, ele, bondoso, ele prosseguiu. Ele diz assim, a prece, meus irmãos, será a vigorosa fortaleza capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas da experiência e renovações indispensáveis ao progresso que fareis, aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente. Assim estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós. Dele recebereis o influxo bendito de forças desconhecidas que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas. Quer dizer, a prece nos dá força, né? Porque a nossa conexão com Deus, quando você está ali, né, humilde, se apresentando, digamos, a Ele, né, e a troca é essa confiança, essa energia, essa força, esse vigor, né, para que nós possamos superar as lutas, não é? Selma, por isso que ele fala que isso aí, a oração, é uma chave áurea, né, que é o segredo da boa inspiração, onde a gente vai ter realmente essa ajuda espiritual, que todos nós temos, né? Então, e ele ainda fala mais, que essa prece, ela bem sentida e bem compreendida, será essa chave também áurea, ela tem que ser sentida e compreendida, porque a gente tem que sentir a prece, né? Mas muitas das vezes ela está sendo tão falada vulgarmente, repetida sem nenhum tipo de sentimento. E a gente sabe que pode acontecer isso. Você repetir frases já feitas, mas não tem nenhuma compreensão, nem para você, nem sentimento. Para ter esse sentimento, esse canal aberto, a necessidade de você sentir e compreender, né? Exatamente. Por isso, né? É por isso que ele fala aqui, né? Que a gente vai ter essa claridade celeste, a gente vai alcançar essas claridades, né? Exatamente. Então, aí ele diz aqui assim, ele continua aqui, o Aníbal, né? Que é no intuito de vos iniciar nesse roteiro que vos convido a estenderdes o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que a rescaldante lembrança dos delitos cometidos para trás vos pese nas consciências, nem que por isso dificuldades de expansões vos entrave o necessário desprendimento. É preciso que se torne urgente e inadiável. É querer iniciar a tentativa. Isso é importante, mais importante que ele fala. É urgente e inadiável querer iniciar a tentativa, né, da prece em si, né?
vos arrojardes vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que puderdes convocar nas profundezas do ser, para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Porque sem que vos prepareis nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como haveis de neles penetrar a fim de vos edificardes? E Aníbal orou, atraindo nossos míseros pensamentos, né, distribuidoras dos bálsamos consolativos, né, das forças renovadoras. É interessante, né, que ele fala que a proporção que ele orava, né, uma faixa fosforescente de radiação opalina estendia-se sobre ele, e abrangendo a assistência. Quer dizer, ele orava, emanava aquela luz que ela irradiava em todo o ambiente, né? Ele dizia que é como um ósculo, né? Um beijo maravilhoso de bênçãos. Aníbal de Silas sentou-se ao centro do semicírculo formado pelos 6 iniciados que o acompanhavam. Pedro e Salúcio colocaram-lhe à fronte o diadema de luz, ligando-o à tela espelhenta pelos fios prateados, né, que nós conhecemos. No minuto grave de recolhimento, né, e fixação mental, predominou entre o grupo de mestres que víamos em ação, concentrando-lhes, harmonizando-lhes a vontade. Tá? Logo após, iniciou o catedrático a explanação de sua importante aula. Hein, Selma? Eles colocaram, então, aquele diadema de luz, né? Ele fez aquela prece, ele se harmonizou, saiu dele aquela emanação de luz que atingiu a ele e a todos que estavam no recinto. Depois, esses 2 adjuntos, né? Junto com aqueles iniciados que faziam um círculo de 6 iniciados, de um semicírculo, né? E ele estava no meio, sentado no meio, os adjuntos comandavam o telão e o diadema na cabeça dele. Isso. Então, naquele momento que colocou aquele diadema ali de luz, foi projetado no telão aquelas cenas que ele que tirava da sua alma, né? Porque quando ele falava, aquela vibração através de todo esse trabalho desses adjuntos também, e aquilo era projetado para os telões, né? Então, você vê a grandiosidade desse espírito. O Camilo, ele descreve aqui, finalizando esse capítulo, ele fala assim: pela magnitude do que se passou, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental, e a importância do método pedagógico, absolutamente inédito para nós. Dedicaremos capítulo especial à sua exposição, ciente de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregarmos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos conseguiremos apresentar ao leitor. Né? Porque eu acho que é uma coisa... Nós vamos ler, já achamos assim grandioso, uma experiência assim, ímpar, mas é algo que ele diz assim, muito pálido do que realmente eles presenciaram. É algo assim que não tem palavras para descrever, né? E então, encerra esse capítulo. Oi, Júlia, fala. A gente vai encerrar o capítulo e vai iniciar o outro, mas a gente vê aqui que essas aulas, né, elas influenciaram, né, o destino de cada um daqueles espíritos ali. Exatamente. Porque isso aí trariam para eles um benefício muito grande, por conta de quê? Desse desenvolvimento moral e mental. Exatamente. Então, a gente vê a importância desses estudos lá. Então, esse capítulo que vai seguir agora, é o 17, Vinde a mim,
Ele nada mais é do que a descrição do estudo, é uma continuação aqui do que nós paramos, né? Não muda, não dá um corte, assim, na verdade é uma continuação, né? Então, o que que acontece? Porque, continuando ali, ele diz assim, Aníbal, ele entrou a comentar a urgência de que cada um de nós, como na humanidade inteira, né, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior intermediário, de se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Quer dizer, a urgência de todos nós, aqui encarnados e desencarnados, de se reeducar sob a orientação cristã, das normas cristãs, que é imperativo isso para a humanidade, né? Ele afirmou que, contrariando ideias de que muitos de nós abrigavam, não existir misticismo supersticioso nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo. Epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra. Oi. Selma, congelou. A gente vai ter que você Júlia, vai ter que ler aí o restante. Não, para mim, como eu estou gravando, aparece, sai. O que ele está dizendo aqui, eu vou repetir aqui. Ele diz que a ideia que muitos de nós, a existência, não existe um misticismo supersticioso, nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo, né? É a epopeia que não se limita do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estende das esferas de luz às sombras da terra, eternamente em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Ele diz aqui, ao contrário, o cristianismo é uma doutrina universal, isso não tem nada a ver com religião. O cristianismo não é religião, é simplesmente a doutrina cristã, do Cristo, né? Então, ele diz que a origem se fixa nas próprias leis sempre eternas, as leis eternas possuem bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade que for chamada a viver no seu longo carreira evolutivo. Isso aí, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Hein, Selma? Esses ensinamentos, né, elucidavam o quê? Né? Ideias antigas e errôneas, porque deturpou-se a mensagem do Cristo, né? Então, por isso que ele aqui tá fazendo todos esses informativos, por quê? Porque mais à frente a gente vai ver aquela frase que vê que nem cristãos nós somos. E eles vão fazer essas colocações. Por quê? Porque a gente traz esses ensinamentos errados, né, de um passado, né, que vai sendo construído futuramente com ideias equivocadas. Sombras, né? Porque ele fala aqui que projetavam o homem terreno, eles projetavam sombras sobre os ensinamentos do mestre excelso, né? Quer dizer, aí ele envolvia em complexos calamitosos para assim, encobrir o brilho da essência primitiva. Primitiva não é de atrasada, primitiva é aquela coisa, a primeira, tá? A essência, na verdade, né? Com inovações e adereços próprios da inferioridade pessoal de cada um. Quer dizer, aí a questão da religião, né? Que Jesus não tinha religião, mas quando isso introduziu as religiões, cada uma se colocava a ideia do Cristo dentro do seu próprio conceito religioso e do seu conceito moral falho, né? E intelectual também falho.
Entendeu? Aí tinha os preconceitos, as manipulações todas que acabavam deturpando, né, Júlia? E o interesse pessoal, né? Os Também. interesses pessoais. Aí, quer dizer, isso aí desfigurava, né? A verdade, né, de que são os mesmos ensinamentos o expoente máximo. Quer dizer, então ele vai ali, na verdade, ele está fazendo o quê? Que ele vai apresentar o Cristo, né, sem toda essa transfiguração toda, tem a questão de dogmas religiosos, né, que foram colocados para nós durante toda essa existência. Ali eles vão conhecer de fato, né? Ele diz ele fala aqui do... Hein, Selma? Ele faz um comentário aqui também bem interessante, quando ele fala aqui, ó, que somente esses ensinos do mestre serão capazes para uma aquisição da moral elevada. Exatamente. Então, assim, essa moral elevada vai ser como? Com esses ensinamentos. Com esses ensinamentos, mas não deturpado, com os verdadeiros ensinamentos cristãos. Né? Então, por isso que ele diz, né? Porque para se elevar a moral, né? Ele diz aqui, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos, né? De ressurgimento, ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo na escala da ascensão para a vida abundante. Quer dizer, quando você conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, é isso aqui, eles vão conhecer o verdadeiro ensinamento do Cristo, para que eles possam se elevar moralmente. Não é isso, Selma? Uhum. Ele diz aqui, e ele continua aqui dizendo que, sendo eles cultos, sábios, gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam tão lustrosos cabedais se ignorantes continuássemos das normas da moral do Cristo de Deus, né? Que ele reside a glória da felicidade eterna, uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas fictícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Como vemos, né, Selma, ainda hoje, né, as pessoas têm as aquisições materiais, né, e se acham os poderosos, né, realmente podem até ser os poderosos da Terra, mas na pátria espiritual isso não tem valor algum. Por isso que ele diz, não adianta você ser só letrado, né, como Bellarmino era, né, com muito conhecimento intelectual, mas sem nenhuma moralidade, sem nenhum ensinamento do Cristo. Por isso que ele diz isso aqui, ó, sabedoria sem amor e sem fraternidade tem tudo ligado à terra, mas não ao alto. Né? Porque a gente sabe que é a necessidade que a gente faça o quê? A caridade. Não só a caridade material, mas também a caridade moral. Então, o Aníbal continuou, informou que a primeira aula consistiria de apresentação da sua personalidade a todos eles, que agora se colocam como seus discípulos, tá? Que era necessário que conhecesse intimamente, a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a solver vultosos débitos. Seria sempre uma boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie, e também para que aprendêssemos a amá-lo, a nele confiar, tornando-nos seus amigos, considerando-o bastante digno de ser ouvido e acatado.
Muito interessante, né? Selma, e isso é tão diferente da Terra, né? Que as pessoas se colocam numa posição de mando, né? É, Sempre superior, sem mostrar suas fragilidades. Para quê? Porque eles acham que a autoridade está nessa para se mostrar superiores aos outros. E nesse momento a gente vê o Aníbal fazendo diferente da gente. Ele faz o quê? Ele se mostra humilde. Ele se mostra, não, ele traz toda essa humildade de conquistas morais, né? E também dos seus tropeços, de como chegou a ser um discípulo do mestre tão iluminado, mas ele deixou se mostrar como ele também errou nessa caminhada, como todos nós erramos para chegarmos à luz. Então, aqui ele se despiu para todos eles ali, mostrando que ele também errou, mas por isso que fica bem assim, visível para nós, quando ele diz aqui, né? Ele precisava se apresentar para eles, para aí sim haver essa ligação, e a gente vai ver aqui que essa ligação vai ser muito forte entre todos eles. Exatamente. Ele fala da importância dele de conhecer para que eles possam, eles mesmos, se reerguerem das sombras da impiedade, né? Em que eles jaziam, né? Pois a verdade era que eles desconheciam totalmente o cristianismo, né? Ele não conhecia o legado do Mestre Jesus, eles não eram cristãos, né? Eles, na verdade, eles se colocam aqui como adversários do Cristo, ovelhas rebeladas. Em verdade, não conheciam o seu pastor, né? Então, o Aníbal, o jovem Aníbal, ele contou a vida dele, né? Não só a existência última da Idade Média, mas todas as migrações terrenas dele no giro evolutivo, né? Que lhe fora próprio. Seus deslizes como espírito em marcha, né? As lutas pela redenção frente aos sacrifícios e as lágrimas das reparações, os impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos nas inspirações do verdadeiro arrependimento pelo tempo perdido. Trabalhos sempre crescentes, cada vez mais árduos, assim também como os aprendizados realizados durante a erraticidade, tarefas e missões no plano astral como no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos. Seu devotamento a Jesus, a quem se ligara pelas ardências de uma paixão que nada mais poderia ensobrar ou arrefecer. E eles estavam assim, realmente assim, ficaram assim assombrados, né, enquanto ele falava, as transmigrações terrenas espirituais se reproduziam, né, no telão, que era assim, como se eles estivessem ali mesmo, né? Isso aí já foi dito, né, de outra vez, né, mas como esse telão é mais elaborado, né, vamos dizer assim. Então, para eles era muito real aquilo. Oi, Júlia. Porque as imagens, né, que ele fala aqui, né, as palavras se traduziam em imagens. Então, quer dizer, ele falava e tinha toda aquela projeção de uma imagem do que ele falava. Por isso que eles dizem que foi interessante essas aulas, porque eles viram o exemplo dele. Literalmente viram o exemplo. Exatamente. Eles não só escutaram, eles viram, né, Selma? Uhum. Então, ele disse que era muito real mesmo, assim, até mais do que os cinematógrafos dos dias vigentes, né? Porque naquela época estavam começando os cinemas, né? E porque era a vida em si mesma, natural, humana, realmente vivida. Retrospecto do pensamento de Aníbal ia passando gradativamente pela tela. Enquanto que nem mesmo desta nos lembrávamos. Eles não distinguiam, né, a deles. Senão fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes.
Quando cessou o desfile todo aquele cenário, né? O Hein, instrutor... Selma? Oi? Não, só um instantinho. O Camilo fala aqui que o Aníbal projetava essas imagens, né, através da fala, né? E eles não tinham condição de fazer isso ainda, porque ele nem É, mesmo coisas dessa existência eles conseguiam lembrar, né? E o Aníbal trazia coisas de todo um passado, né? Mas a gente vai ver mais adiante que isso faz parte da evolução de cada um. Então, tá isso. tudo certo, né, Selma? É. Então, o instrutor ele surgiu, né, após todo esse dramático desfile, o instrutor adolescente surgiu, ele diz aqui assim, surgiu ao nosso entendimento como um ser amado de quem nunca mais nos desejaríamos apartar. Por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua, se verificava por meio de disposições feitas. A mais viva atração afetiva nos impelia para ele, né? Os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos eram correspondidos dessa forma. E, Selma, ele selou com eles como se fosse ele fala que um consórcio seria um casamento de almas, né? Eles se uniram, né? Eles se uniram naquele. Foi uma questão, assim, eu acho que eles se identificam. Não sei se a palavra seria identificar, né? Foi uma questão de empatia. Eles ficaram tão admirados com toda a existência dele, com aquele caminho, né? Que eles não, se apaixonaram, assim como ele se apaixonou com Jesus quando viu ainda criança, né? A mesma força magnética que existia ali naquele momento, né? E ele diz aqui, Aníbal fala o seguinte: as cenas que acabastes de assistir sobre esta tela reprodutiva não é senão um espelho singular para vós desconhecidos, no qual deixei que refletisse minha própria alma. Foram minhas recordações, meus discípulos, acordadas, intactas, vivas, nos refolhos supremos da consciência. E todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias como as espirituais, imprimem nos escaninhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem, né? Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzidas, fotografada igualmente arquivada nas ondas luminosas do éter, através do infinito do tempo. Isso quer dizer, né, Júlia? Que assim como nós temos as nossas memórias, nossas vivências gravadas como eles falam, nos nossos cofrinhos aqui da alma, né? O globo terrestre, que também passa por evolução, né? Passou por transições e tudo mais, também tem seu registro geológico, né? Que ele fala assim, geológico, arquivado e fotografado aonde? No éter, quer dizer, no... Deu branco? Fugiu agora que a palavra... No fluido cósmico universal. Universal. E aí, o que a gente pode trazer para a gente dessa explicação, né, Selma? Tudo que fazemos está gravado. Se reflete no universo. Bem ou mal que fazemos. É. Exatamente. Então, ele diz aqui, o corpo astral, ele registra com nitidez idêntica os mesmos depósitos que a consciência armazenou através do tempo. Reflete-os ou expande-os conforme a necessidade do momento, bastando para isso a ação da vontade educada, né? E ele continua aqui, ele fala assim, ora, se tivesses educadas as faculdades de vossa alma,
Se cursando universidades na terra, esclarecendo inteligências como homens que fostes, igualmente houvesses cultivado os preciosos dons do espírito, assim vos apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, além de não haver convosco a possibilidade de uma derrota produzida por suicídio, agora estarias à altura de compreenderdes minhas expressões mentais sem o auxílio, por assim dizer, material deste aparelhamento que me fotografou e animou os pensamentos. Isso quer dizer que se eles cuidassem só, além de estudar, só a parte intelectual, mas cuidasse também da sua parte espiritual, né, das ciências, né, psíquicas, como ele diz aqui, cuidando da sua parte espiritual e moral, eles, com toda certeza, não teriam pensado em suicídio. Né? Faltou-lhes o quê? Né? Espiritualidade e moralidade. Né? Então, para a gente ver, né, da importância, né, do estudo da Terra, né, que a gente aqui não está falando, e eles também não estão falando nada da falta de importância dos estudos. Isso é importante para a gente aqui, lógico. E a gente também estudando, né, Selma, abre a nossa consciência com relação a coisas que a gente vai alcançando mais, a visualizar coisas maiores e melhores. Exatamente. Agora, não adianta você só focar na parte intelectual se você não trabalhar a moral. Aí aquelas duas asas, né, que fala Kardec, né? A asa da moral e do intelectual tem que andar o quê? Juntas. Mas, normalmente, a gente se eleva como? Intelectualmente e moralmente, a gente não se eleva. Por isso é as dificuldades que hoje nós vemos em todo o planeta Terra. Né? As dificuldades que a gente vê aqui de quê? Né? De muita inteligência, mas ainda muita fome, muita guerra, né? As maldades. Né? É isso que ele aqui na universidade está convocando a eles a esse raciocínio. Então, ele continua aqui informando que assim, essa operação melindrosa ela exige sacrifício por parte de quem o tenta, que os irmãos que ali estavam com ele, aqueles irmãos de ideal, ali presentes, né, que eram os discípulos, eles forneceram os fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons, né, a fim de que o seu corpo, né, o esforço não fosse demasiado. Então, quer dizer, ele também precisava da ajuda daquele grupo que estava com ele para que ele não se desgastar magneticamente para reproduzir aquilo, que é algo muito grandioso, né? E ele continua aqui: participo-vos em tempo que não tardareis a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vós mesmos o passado que ainda dormita. Porque mantendes embrutecidos pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas. Dons da alma que nas entidades normais despertam com facilidade, tão logo ingressam na espiritualidade. Mas isso não compete a ele, né? No caso, não compete a mim orientar-vos neste áspero e doloroso retrospectivo. Quer dizer, eles como suicida, eles não tinham essas condições de relembrar o passado, né? Mas como nós que não cometemos suicídios, encarnamos normalmente, nós temos mais facilidade de recordar o passado, né? Trazer essas lembranças do que a eles ali ainda como condenados, né? Como réprobos, né? E ele continua aqui: o conhecimento agora presenciado, adquiristes, né? Que agora adquiriste, comum nos planos da espiritualidade, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra para galardão dos homens por meio da ciência psíquica transcendental. Ainda não chegou esse momento, mas já está sendo, hoje, no nosso momento, né, isso já se ouve falar, mas ainda muito timidamente.
Até lá, porém, haverá o homem de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir, a fim de, então, tornar-se digno de sublime aquisição. Na própria terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido às inteligências vulgares, foi exercido para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Selma, Oi, Júlia. Selma, isso aí mostra aqui para a gente, né, que isso já vem lá da época do Cristo, né, como a gente já viu aí, né? Então, por isso que ele fala aqui, ó, isso já se fez, essa finalidade da educação das primeiras massas que se fizeram cristã. Aí agora a Selminha vai ler aí para a gente como isso era junto àquela massa, né, de gente, aquelas pessoas que estavam ali diante do Cristo, né, de Nazareno. Então, o Nazareno, compassivo e amoroso, senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as. Isso pelo poder psíquico de Jesus, incomparável, né? Dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. Pensa que maravilha, né? Tudo aquilo que nós lemos, né, que ele nos falou naquela época, era feito em imagens, transmitido por imagens, para aqueles que estavam ali com a boa vontade, né? E com o coração sincero, né? Eu queria dizer que é certo que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo, claro. Mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar o ministério, houve quem não o compreendesse, né? Nós sabemos que sempre tinham aqueles que questionavam algumas palavras, algumas atitudes, comportamentos de Jesus, né? Mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples, os sofredores sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos pensamentos, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele. Seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Quer dizer, já estavam ali vendo, né? Não só ouvindo e vendo. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais, incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade. Novamente, falando aqui, ouvinte sincero e de boa vontade. Os discípulos, eles faziam também essa mesma projeção, porém inconscientes, porque eles não eram, né, eles não eram psíquicos poderosos, né, como Jesus. Então, eles tinham a ajuda dos cooperadores espirituais que os acompanhavam, como nós temos também os nossos, né? Eles tinham os deles. Eles ajudavam nessa corporificação das mensagens que eles projetavam, falavam lá para os quem estavam ali de boa vontade e de coração sincero. Ouvinte sincero de coração puro, né, e boa vontade. Os discípulos do mestre, a gente sabe, faltava também um pouco da fé, né? Na época, né? Então, a gente sabe que tem passagem do Cristo, né? Juntamente a Pedro, né? Quando ele não tem fé, ele afunda no mar, né?
Então, na água, né? Quer dizer, não é no mar, na água. Isso. Então, o que acontece? Da mesma forma, eles não tinham esse poder psíquico incalculável de Jesus, né? Ele não tinha essa força mental grande, né? Exatamente. Mas eles já estavam ali colocados a levar a boa nova, os ensinamentos. Então, isso seria uma conquista futura deles também. Então, a priori, ali tinha uma necessidade de quê? De espíritos superiores, né, poder ajudá-los a o quê? A fazer essa projeção. Porque essa projeção era importante pelos exemplos. Porque o exemplo arrasta. E eles vendo aquele movimento na Terra, naqueles telões, faziam com que eles o quê? Elaborassem dentro deles aquela vontade, né, de mudar, de seguir realmente essa doutrina. Mas doutrina do quê? Do Mestre Jesus, que era o cristianismo primitivo. Né? Que era realmente os ensinos sem nenhuma deturpação. Porque nesse momento ele fala que a gente não era cristão. Um cristão que não segue os ensinos do Cristo? Não é cristão. Pois é, então, quer dizer, para esses ouvintes sinceros, de boa vontade, era necessário arrebanhar essas pessoas, né? Então, existia essa ajuda espiritual para que eles não apenas ouvissem, né, mas a narrativa, mas eles assistiam, vê-la como se presente estivessem, né, aos feitos do sublime, né, e do inesquecível mestre. Quer dizer, você não só ouvia as narrativas, mas como você via, você vivenciava, né? Porque você estava ali do lado de Jesus, vendo ali do lado dele. E isso, né, acabava atraindo, né, mais pessoas para o cristianismo, né? Então, meus irmãos, a gente encerra por aqui. Júlia, quer fazer mais algum comentário com relação a isso? É tudo que a gente já resumiu, né? Então, ele diz aqui, né? Assim também, caros discípulos, realizaremos nossas preleções em torno da doutrina legada pelo divino instrutor. Então, quer dizer, naquele momento, eles estão ali para levar todos esses ensinamentos para aqueles espíritos sedentos de luz, de paz, porque eles traziam, como ele começou lá no início dos estudos, eles viviam que angustiados, aflitos, né? Então, eles ali começariam a ter essa luz do Evangelho, que é importante para eles, tão importante para nós, né? Para toda a humanidade, né? Que esse progresso chegará com os nossos esforços, mas que a gente sabe que a gente depende de quê? Da nossa boa vontade de querer chegar, né? A estar melhores do que ontem, né? Então, com isso, meus irmãos, a gente encerra esse estudo da sexta-feira, lembrando sempre de orarmos por esses espíritos, né, que a gente vê aqui de uma forma, né, exemplificada por esse livro, da importância da prece, né? A prece dirigida com sentimento, né, para que a gente possa não só pedir, mas também agradecer. Então, Jesus amigo, essa espiritualidade amiga, esse apoio espiritual de Dona Ivone do Amaral Pereira e esses amigos espirituais, a nossa Mãe Maria Santíssima, nós te pedimos por todos esses espíritos que saíram pela porta equivocada do suicídio, que eles possam ter essa luz presente em seus espíritos, para que eles possam fazer essa caminhada novamente, elevando sempre seus sentimentos e pensamentos a Deus, nosso Pai, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Que todos eles possam estar assistidos em teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus e a Maria, né? Toda essa equipe de Dona Ivone do Amaral Pereira, que sempre nos orienta com toda certeza, com esse amparo que ela nos dá no nosso estudo. Nosso Pai,
possa sempre nos enviar mensagens para que nós nunca nos percamos do caminho reto que Jesus nos deixou aqui, de mensagens, de exemplos, né? Nós nunca nos percamos disso, lembremos sempre dessas pregações, esses ensinos que estamos aqui, esse estudo, né? Tem tanto a nos enriquecer, tanto a nos ensinar, né? Que nosso Pai nos conceda sempre essas lembranças, né? Para que nunca nos esqueçamos do nosso real propósito aqui na Terra, que é a evolução, que é o aperfeiçoamento moral e espiritual. E assim, Pai, em seu nome, em nome de seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, pedimos aqui a permissão para encerrar esse estudo da tarde de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Até a semana que vem, que a gente possa continuar esse trabalho que nos faz tão bem. Isso aí, meus irmãos. Estamos quase finalizando. Mas dá até dor no coração, viu? Sinceramente, de acabar, porque é tão enriquecedor, tão linda essa história, esse livro, vale a pena ser lido. Vale mesmo, tá? Então, uma boa semana para todos, final de semana. Fiquem com Jesus. Paz profunda a todos. Até logo. Graças a Deus.